Olá, está começando mais um episódio da série especial do Geocast, o podcast da Associação dos Geógrafos Brasileiros. Eu sou Lisandra e vou conduzir hoje um episódio sobre arborização e sustentabilidade urbana. Na verdade, esse assunto vai abranger muito, porque a nossa convidada de hoje é a professora do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Luciana Chinem. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Obrigada, professora. E para me ajudar a conduzir essa conversa, que vai estar cheia de conteúdo, temos aqui o nosso anfitrião, o presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá, Erivaldo Prudêncio. Obrigada, chefe, mais uma vez, por abrir as portas da AGB para a gente. Eu que agradeço, Lisandra, a participação da professora Luciana. Super obrigado mesmo por estar aqui, se dispor a vir aqui um pouquinho com a gente. E agradecer a você, Lisandra, por estar aqui novamente conduzindo essa conversa com a gente. É sempre um prazer, né? Principalmente para falar de assuntos tão interessantes. Professor, então eu já começo perguntando para você, aí na sua área de pesquisa, né, dentro da arquitetura da paisagem, como que essa ciência transforma vidas, transforma espaços urbanos? Bom, porque os inícios são um pouco arbitrários, não é? Eu vou começar falando de como a profissão foi fundada, né? Como ela foi descoberta. Quando a gente vê o que ela é hoje, ou seja, ela é algo que está na ponta de lança daquilo que a gente vê no pós-Covid. Ou seja, nós descobrimos que viver do lado de fora é mais do que importante, é vital. E esses espaços estão sendo desenvolvidos em vários países. Eu penso que no nosso país poderia ser muito melhor desenvolvido. O sistema de espaços livres, ou do que versa a arquitetura da paisagem, do que ela trata? Ela trata, na verdade, de territórios de vários tipos, com vários recortes. A unidade de paisagem, ou seja, aquilo que a gente começa pensando quando a gente faz esse projeto, é a bacia hidrográfica. Mas eu poderia dizer que existe uma paisagem que é urbana e uma paisagem que também é regional, aquilo, por exemplo, que está ao redor das cidades. A gente pensa muito na questão dos rios, como é que a água anda nos territórios. E essa paisagem, ela não é só física, da geografia física, mas ela é também cultural. Ela tem a ver com o modo como nós fomos ocupando o território, como nós fomos alterando esse território e os conflitos que a gente foi gerando nesse processo. A arquitetura da paisagem, ela surge em meados do século XIX, pelo menos esse começo profissionalizante que depois vai dar no primeiro curso, que é de 1901 em Harvard, fundado pelo filho do sujeito que começou essa história toda. Lógico que a gente tem a história dos jardins antes disso, com muita gente fazendo belos projetos, por exemplo, no século XVI na Itália, no século XVII na França, no século XVIII na Inglaterra, mas isso se torna uma prática mesmo a partir de meados do século XIX, tem a ver com o processo de industrialização, tem a ver com as cidades se tornarem mais densas, insalubres, ter muita doença, as pessoas morrendo. E o primeiro parque nasce da doação da coroa inglesa, e não em outro lugar, senão na Inglaterra, que foi o berço da industrialização e que estava muito poluída, tanto seus fios quanto o seu ar. Então você veja que nesse processo todo, um americano chamado Frederick Law Olmsted vai fazer uma visita à Inglaterra, caminhar inclusive pela Inglaterra, porque ele era um leitor, por exemplo, de Ruskin, ele era um leitor de gentes que dizia que nós precisávamos caminhar pela paisagem para de fato entendê-la. Era preciso ter experiências de paisagem. E nesse percurso ele vê muita pobreza, muita miséria, porque ele caminha de Liverpool a Londres, e chegando na Inglaterra, ele encontra Birkenhead Park, ou seja, ele vê um parque e dá um clique na cabeça dele. Ele fala, é isso, eureka, né? É isso que eu preciso fazer. No meio do caos urbano. No meio do caos urbano, um pedação de natureza. E quando ele volta para os Estados Unidos, ele vai ser mais conhecido por ser o autor do Central Park, que é de 1858, né? Então você imagina a porção. O Central Park é imenso. Imagina aquilo no meio de uma Nova York que não era o que é hoje. E ele fez todo aquele projeto junto com Carl Vervaux, que era um arquiteto francês imigrado para os Estados Unidos, e foi de algum modo o precursor, o pioneiro desse campo profissional
Existiam outros arquitetos que faziam esse tipo de desenho, como Alphand fez, por exemplo, a Paris, que a gente conhece hoje, com seus sistemas de boulevards, praças e parques. Mas esse pensamento sistêmico, que tem um pé ambiental forte, foi inaugurado pelo Olmsted, e depois o filho dele vai fazer o primeiro curso em Harvard em 1901. E o nome dessa profissão era Landscape Architecture, ou seja, arquitetura da paisagem. Não especificamente a arquitetura da paisagem, Exatamente. Não como a gente conhece aqui no Brasil como arquitetura... Paisagismo ou qualquer coisa assim. Arquitetura e urbanismo, né? Então, se chama arquitetura da paisagem. No exterior é uma graduação em separado, certo? Lá, inclusive, urbanismo e arquitetura no exterior, na maior parte dos países, é separado também. Se chama planning, não é? E esses sujeitos, por exemplo, que fazem planejamento, eles não desenham. Eles trabalham com outras questões, real estate, economia, política, né? É um outro tipo de formação. Aqui no Brasil existe essa opção de fazer o arquiteto urbanista generalista, que também faz o desenho de paisagem. Eu dou aula lá na USP em São Carlos e a gente tem 2 semestres para dar um mundão de coisas. Isso tudo que eu comecei a conversar com vocês. Bom, escutando, começa a surgir um monte de perguntas, né? Que a gente tem um roteiro aqui, mas a gente vai pensando e refletindo sobre outras coisas, né, professor? Com certeza. Nas universidades, como que esse debate da paisagem, como que a senhora vê isso, tanto não apenas na arquitetura em si, mas também nos outros ramos do conhecimento, seja da engenharia, da geografia, do pensamento humano mesmo, como que a senhora vê a evolução desses conceitos hoje para aplicação nas cidades? Eu acho que o grande desafio é que a gente ainda está dividido em caixinhas, compreende? Os campos disciplinares ainda precisam trabalhar juntos, porque isso é uma ação coordenada. A paisagem é um campo de conhecimento que agrega gentes que vêm de várias portas. Existe um filósofo chamado Mark Besser, que escreve muito bem sobre isso, e ele fala que existem portas, por exemplo, da biologia e da ecologia, que entendem paisagem a partir de um ponto de vista. A geografia entende, na verdade, a geografia é a mãe dessa história toda. Não é? Humboldt, que é o pai da geografia, como vocês sabem, quando ele ia fazer uma expedição, ele levava junto com ele pintores para pintar no calor da batalha, digamos assim. Ele vinha para os trópicos e vinha os cavaletes e as telas e os pintores. Como se fosse hoje um fotógrafo de guerra. Exato. Era um guerra. Sujeito que ia lá e pintava no calor, vendo os trópicos, vendo as coisas. Por quê? Aí ele gastava, aborrecia ver os livros, por exemplo, da biologia, que partia as plantas em partes e não mostrava o contexto aonde aquela árvore estava plantada. Compreende? Então, a paisagem interessa, o solo, o relevo, tudo que está por ali, o calor que está por ali, não é? A temperatura, essas coisas todas. Então, eu acho que essa divisão em caixinhas ela é problemática porque cada um olha a partir do seu ponto de vista. E, em geral, chama a si a verdade. Bem, aí começou um erro, não é? Sim. A ideia de que a paisagem ela exige essa transversalidade. Primeiro porque ela é multiescalar. O que significa isso? Ela tem a escala do planejamento geográfico, aquela coisa de plantas e 1 para muitos mil, 10 mil, 50 mil, até o 1 para 1. Aquela coisa do projeto que está numa escala da experiência do lugar. Como é esse lugar que eu sento, que sombra eu tenho, o que eu sou capaz de ver? Como foi ocupado aquele lugar? Então tem camadas históricas, né? Ou seja, a acumulação desigual dos tempos, para usar uma frase do professor Milton Santos, né? A ideia de que eu olho um lugar e essa experiência de lugar não é só aquele presente, ela acumulou o passado ali. Eu consigo ver pistas desse processo de acumulação. Então eu vejo que a quase que um trabalho antropológico. Na verdade é um trabalho multidisciplinar. Então ela é multiescalar, ela é multidisciplinar e ela é temporal. Olha que desafio, hein? Nossa, por isso é um lugar excepcional de encontro. A paisagem é um lugar de encontro. Ela poderia ser a chave para a gente produzir não só planejamento e programas, mas políticas públicas. E trazendo assim para uma questão técnica, né, Maringá acabou de passar pela sua revisão do plano diretor, que era de 2006,
era para ter sido debatido, mas claro que houve alguns imprevistos, inclusive pela pandemia, acho que muitas cidades passaram por isso. Sim. Encontrar a metodologia correta nesse tempo foi um desafio, né, para o gestor público e gestora, né, que aqui nós temos o Instituto de Planejamento e Pesquisa, né, que quem é a diretora é a Bruna Barroca, acho que a senhora conhece, né? Sim. E todo esse debate que se deu, ele é, como a senhora falou, multidisciplinar. Você envolve os engenheiros, arquitetos, geógrafos, biólogos, técnicos, agrimensores, tudo para debater a cidade que se quer planejar, que se consegue, né, dizer que se quer, porque é tudo uma gama de desafios. De interesses. A gente tem que entender e levar isso para um espectro político que não é partidário, vamos deixar isso muito claro, né? Porque os interesses são difusos, são múltiplos. E a gente tem que ter algum princípio que norteie tudo. No caso de um plano diretor, tem que ser o bem comum. Para entrar um pouco na pauta da sustentabilidade que vocês me solicitaram, né? A ideia de que sim, os planos diretores tiveram um delay aí, um atraso por conta da pandemia. Encontrar a metodologia é um desafio, só que uma coisa nós sabemos, na verdade duas na minha cabeça. Primeiro de tudo, há que se envolver a população. Não é uma tarefa simples nem fácil, porque a gente pode, por exemplo, ter a melhor das intenções ao formar certas câmaras ou certos conselhos, mas a gente sabe que esse processo de eleição desse representante pode ter alguns vícios, então como é que a gente faz isso? Né? Um desafio. E a outra coisa e isso é elogiável, vocês terem um instituto de planejamento, né? Ou seja, algo que possa pensar esses processos todos com uma certa liberdade, no sentido do conhecimento, ou seja, tem um horizonte que como é que a gente planeja os lugares. Primeiro de tudo, a gente não consegue planejar o urbano sem pensar no todo. Eu vou dar um exemplo de São Carlos, que é onde eu moro. Eu não consigo pensar São Carlos se eu não pensar na questão da água. São Carlos está em cima do aquífero Guarani. Uma parte da água de São Carlos vem do aquífero Guarani. A outra parte vem de uma bacia chamada Monjolinho, que fica a leste no mapa, a cartografia. E o que é importante? Há algum tempo se conseguiu transformar a APP, a Área de Preservação Permanente, em algo que ultrapassasse os 30 metros protocolares, que é o que a lei ensina ou manda, para 60 metros. Por que isso? Porque boa parte da água vem dessa bacia hidrográfica. Então ela precisa ser salvaguardada. Sim. De poluição, entre outras coisas, e de diminuição do fluxo de água, né? Porque árvore faz água. A gente tem que ter isso claro. Porque ela vai permitir a retenção do solo, infiltrar, enfim, tudo isso. Exato, são fábricas de água, digamos assim, não é? Então, essa expectativa da gente entender que existe uma questão legislativa que salvaguarda o futuro, as futuras gerações, né? De fato, a nossa vida saudável e feliz, digamos assim também, porque árvores fazem sombra, diminuem a temperatura, e aí começa uma série de coisas boas que acontecem desse processo. Todo esse processo ele está sob a pressão de interesses, por exemplo, das pessoas que são as proprietárias dessas terras e que se sentem de algum modo lesadas porque elas já tinham perdido, entre aspas, 30 e agora vão perder 60. Né? Como é que a gente consegue contornar isso? Há que existir política pública de desenvolvimento, por exemplo, de agricultura que seja orgânica, sustentável, portanto, para que a comida que se plante nesse lugar tenha duas dimensões, a segurança hídrica associada à segurança alimentar. E aí eu estou fazendo um cinturão de alimentos para essa cidade. Vejam como todas essas coisas estão juntas. Só que para eu poder pensar numa política pública alimentar associada à hídrica, eu tenho que ter uma Secretaria de Planejamento que é um guarda-chuva. É um guarda-chuva sobre todas as secretarias. Planejamento é a base de tudo nesse caso, né? E conseguir fazer com que o planejamento chegue na experiência, no chão. Eu li um artigo sobre uma experiência que estavam tendo, agora não lembro o município, de uma implantação de um bairro de interesse social, sim, de habitação de interesse social, em que se pensava a paisagem também incluir essa questão alimentar. Não sei se a senhora conhece esse... Eu não sei se
eu não sei qual você pode estar falando, mas eu conheço, por exemplo, a experiência do Mulheres do Gal, que fica na zona leste de São Paulo. É uma experiência de fazer com que as mulheres pudessem produzir renda, não só alimentar melhor as suas crianças, mas ter um trabalho. E foi uma experiência muito bem sucedida, num bairro Coab, ou seja, uma habitação de interesse popular, Coab. num bairro que se chamava Jardim Pantanal. Olha como a toponímia, ou seja, o nome do bairro, contava um pouco o que ele era. Sim. Uma área de alagamento, possivelmente uma área brejosa. Muito dura a realidade. E tudo isso se transforma justamente a partir disso, de uma iniciativa da própria Coab também, ou seja, mérito desses técnicos da Prefeitura de São Paulo, que são bastante bem formados, e quando eles encontram um gestor, ou seja, alguém que está lá no executivo que diz, toca o barco porque isso pode ser interessante, exatamente. Só que como é que a gente consegue fazer isso, ter maior organicidade na nossa sociedade? A gente precisa de um encadeamento que vai do federal, passando pelo estadual e chegue no municipal, embora a gente tenha hoje em dia uma Constituição que dê bastante poder para o município, a gente tem que oferecer pautas para que os municípios e estados se incluam. E isso formar uma rede que, por exemplo, faça com que, aí eu vou dizer uma coisa que eu já disse em algumas palestras, eu coma tomates que não viajem 200 quilômetros para chegar no meu prato. Olha só. E vem perfeitinho. Vem do Ceasa, com bastante agrotóxico. Sim, com certeza. E pouco sabor. Aqui em Maringá a gente tem um exemplo disso, que são as hortas comunitárias, né? Sim. Eu não sei, né, se encaixa dentro disso, mas a gente tem que elas acabam... inclusive tem uma no Contorno Sul, que é uma via expressa, assim, né? Tipo, que dá... praticamente uma rodovia ali, né, chefe? Então, eu não sou chefe. Pegou. Adoro. Pegou. Ela Muito falava com divertido. você sobre isso, tem que falar com o chefe. Aí você imagina, nossa, vai vir um cara de 2 metros de altura. Mandão. Muito bravo. Uma simpatia. Então, assim, mesmo numa rodovia, né, o bairro, né, que fica na beira de uma rodovia, tem ali uma horta comunitária que acredito que muda tanto a paisagem quanto essa questão da realidade, né, dos moradores. Mas o que eu acho que é fundamental a gente perceber é que isso não pode ficar apenas na iniciativa particular ou de um grupo, mesmo sendo um coletivo. Tem que ser uma política pública, porque essa pessoa tem que ter, por exemplo, como aconteceu na Zona Sul de São Paulo, em Parelheiros, a garantia de que a produção seja comprada, a garantia de que a distribuição aconteça. Sim. Um vínculo bacana, por exemplo, é a merenda escolar, não é? Sim. Se o gestor, na verdade, a vereança, se eles disserem, é uma lei, isso é uma política pública, as pessoas que plantarem vão ter a sua produção garantida, se tiver muita chuva, pouco sol, tem seguro, compreende? Sim. E isso sendo comprado, vai para as crianças, alimento orgânico, ou seja, é um círculo virtuoso de uma política pública, que naturalmente está ligada à questão de saúde. E a ingestão de vegetais, que não é o melhor cardápio da criançada, pelo menos as que não são criadas comendo verduras. As que são criadas comendo verduras não conseguem nem viver sem isso, não é? Difícil, viu, professor? É uma questão cultural, compreende? É uma questão cultural. A pressão pelo alimento hiperprocessado é muito forte. Por isso também tem que ser uma questão de política pública. Sim. Principalmente, né, professora, se a gente pensa que a gente vive num país em que 85% da população é urbana. Né? Então, essas questões, tanto de políticas públicas relacionadas à saúde, à sustentabilidade, tudo isso é um desafio, né, professora, que tem que ser pensado. E eu vou agregar uma pauta, que é a questão da drenagem, tá? Que é a questão das enchentes que a cidade sofre, que são brutais e com as mudanças climáticas tendem a ser mais brutais ainda. Se é que é possível, né? Em alguns cenários que a gente tem visto. Perceba que conforme a gente foi crescendo, a gente foi impermeabilizando. E a nossa engenharia, ela pensa a partir de um cálculo de vazão, de uma série de chuvas ao longo do tempo, se faz uma conta e se diz, ok, esse sistema dá conta. Acontece que conforme você vai impermeabilizando e fazendo com que a água saia do meio fio, vá para a boca de lobo,
Boca de lobo é aquela, sim, o né? bueiro. É o bueiro. Isso. Bueiro É bom a gente precisar as palavras porque cada lugar chama de um jeito, não é? O bueiro. O bueiro vai para uma galeria e vai para o rio, porque a gente tem esse sistema que, graças a um tremendo bom engenheiro, né, Saturnino de Brito, a gente tem esse sistema separado, esgoto separado de água pluvial. Sim. Isso é um trunfo, não é? Então, só que a gente joga toda essa água nos rios com rapidez, porque o concreto faz com que a água flua. Se a chuva é muito, ela vai para o ponto mais baixo, que é onde está o rio. Se tiver muita água, ela vem inclusive pelo asfalto, por cima, por tudo, e dá enchente no ponto mais baixo. A gente veio sistematicamente produzindo conflito porque a gente ocupou as várzeas. A gente tem clássico de ocupação, que é colocar a via marginal do lado do rio canalizado. Isso é um modelo que foi muito propagado na maior parte das nossas cidades. A Europa já está descanalizando os seus rios há algum tempo. E a gente segue canalizando. É um desafio constituir uma nova engenharia baseada na infraestrutura verde. Tá? Entendendo a infraestrutura como a questão toda do saneamento, né? Eu tenho que fazer chegar água limpa, retirar o esgoto para ser tratado de preferência, né? Fazer com que o lixo, o resíduo sólido, o lixo, né, seja retirado. E a arborização urbana entra como uma infraestrutura. Sim. Ela tem que entrar como uma infraestrutura viva. Portanto, a questão da infraestrutura elétrica tem que ser muito melhor pensada. Porque fio contra árvore, em geral, o fio ganha. E a árvore perde feio. Sim. Mais que 7-1. A gente, aqui em Maringá, a gente que o diga, né? Porque acontece, né? Principalmente nessa época do ano, que tá muito quente, de repente vem um vendaval e derruba tudo. Eu assisti isso. No ano passado foi brutal. Né? Inclusive, já debatemos aqui com o Pedro Mendes. Com Pedro Mendes, né, sobre essa questão. Maringá, a Câmara apresentou um projeto de rebaixamento a possibilidade, né, de rebaixamento da infraestrutura elétrica. E assim, isso ainda está em debate ainda, não está muito bem, não foi votado ainda, mas um empecilho maior é custo, né? O Pedro é um especialista mesmo nisso. Ele debateu, mas entra muito a questão da manutenção das árvores, né, da poda, de reconhecer se a árvore está saudável ou não, né? Enfim. Como eu disse, é um patrimônio vivo, uma árvore. Sim. Certo? Então, veja, uma coisa é a gente instrumentalizar a pessoa que poda, para ela saber podar, fazer uma poda que não lesione o suficiente ou não deforme, né, aquela bela árvore, e que ela possa, de fato, se desenvolver e ter seu ciclo de vida, os benefícios que ela traz, que não são só de produzir oxigênio, blá, 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 essas coisas que a gente aprende nas aulas de ambiental. Exato, mas tem um benefício de saúde mental, né, um benefício estético, e que não seja um pecado ser estético, porque é muito bom viver em cidades que são belas e sãs, não é? E essa frase não é minha, também é do Saturnino de Brito. Não é? É verdade. Eu não sabia que ele que tinha desenvolvido a ideia do sistema. Ele, como Santos Dumont, é que tinha que ser homenageado em praça pública. Não é? Né? Sim, os brasileiros memoráveis, inventores, não é? Então, falando um pouco, ou voltando nessa história da eletricidade, dos cabos e do rebaixamento, eu acho que um bocado da vida pública, dessa questão da gente pensar o público, qual é o custo-benefício de cada uma das ações. Eu penso que certas áreas deveriam ser usadas como modelares, modelos de uma forma de ocupação. Vivemos num país que talvez mais do que 85% da população more nas cidades, o que pessoalmente eu acho um despropósito. Um país continental como esse deveria ter, de fato, um outro tipo de distribuição. A gente deveria desenvolver as nossas paisagens de modos muito mais complexos do que a gente vem fazendo. Como, professora? Sim, conseguiria... Bom, pense, por exemplo, no Vale do Rio Llobregat, em Barcelona. Nós voltamos agora há pouco tempo de um período junto ao Observatório da Paisagem da Catalunha. Antes de começar aqui o nosso encontro, que é público, a gente ficou conversando um pouco sobre essa experiência.
Há mais de 25 anos eles vêm catalogando as paisagens para pensar os modelos de desenvolvimento sobre outras bases. As famílias desse vale eram de agricultores. Os filhos já não estavam mais querendo continuar o negócio dos pais. Eles queriam viver na metrópole, queriam viver em Barcelona. Então, o que você faz com essa perda da população rural para essa grande periferia inchada das metrópoles? Né? Como é que você fixa as pessoas num rural que agora, na verdade, é um rural que está sob júdice, né? Ou seja, um rural que é diferente da época que o meu avô, que morava em Goiôerê, né? Eu tinha fazenda lá, vivia com o radinho dele, era o máximo de cidade que ele tinha. Seu avô morava em Goiôerê? Sim. Pertinho. Sim. E aí o que acontece? Nós temos outros modelos hoje de desenvolvimento. Por exemplo, o Vale do Rio Lobregat, ele transformou essa questão da paisagem numa paisagem cultural que tem a ver com o que se come, o que se bebe, não é? O vinho, o azeite de oliva, a comida, os lugares que hospedam as pessoas, aquelas paisagens onde as pessoas que vivem na metrópole podem descansar. Então são modelos de desenvolvimento que olham para as paisagens, valorizam as suas qualidades, o seu caráter, certo? Ou seja, o que tem ali que faz aquele lugar um lugar especial. E como é que ele pode fazer parte da vida das pessoas, não só de quem fica lá produzindo, de quem se interessa em continuar o negócio, em quem quer continuar plantando. Nem todo mundo quer viver empilhado na periferia de uma cidade, passando horas dentro de um ônibus para chegar num emprego que é miserável. Compreende? Ou seja, é preciso pensar em modelos de desenvolvimento que retomem esse lugar que foi abandonado, que é esse rural sob júdice que eu brinquei com vocês. Talvez a gente tenha que nominar ou simplesmente dizer que o rural mudou, como tanta coisa mudou. Com certeza. Por isso que você diz, então, professora, que o planejamento, né, que a arquitetura da paisagem, na verdade, também é um trabalho cultural. Muito. Ou seja, a ideia de que eu trabalho com alguns autores, por exemplo, Augustin Berg, que é um geógrafo francês muito talentoso. Mais um geógrafo na pauta. Ela está me ganhando. Eu acho que a GB vai deixar de ser do CREA, vai passar a ser do CAL. De verdade, se nós formos todos juntos e misturados, é como eu vou ficar bem. Seria ótimo, né, professora? Então, percebam o seguinte. A definição de paisagem que eu trabalho é a relação que se estabelece entre humanidade e natureza. Tá? Antes a historiografia falava homem-natureza. Só que eu tenho 2 filhas feministas, eu já aprendi que assim não se fala. Tem que ser humanidade. Então, veja bem, então quando paisagem se coloca como uma relação, paisagem não é aquilo que eu vejo, é aquilo que se estabelece como relação. Então, de fato, é uma abordagem quase metafísica, né? Ou seja, que descola da realidade. Vamos tentar entender isso, que não é pouca coisa e é bem bacana. Olha só, quando eu leio algo, por exemplo, Guimarães Rosa, e ele fala das veredas, onde tem os buritis, né? Que é uma palmácea. E ele diz pra gente que ali demarca um veio de água, ali tem água, né? Aquela pessoa que caminha em cima do seu... Caminha não, que está sobre o seu cavalo andando, ela sabe que se ela chegar perto dos buritizais, ela vai ter água. Essa descrição de paisagem coloca em você uma imagem. Certo? E eu também poderia dizer que isso é uma representação verbal ainda, mas que se transforma em não verbal dentro de você. Então a paisagem não é só isso que a gente está falando, uma paisagem da geografia física. O rio, o relevo, a vegetação, ela é também uma paisagem que é cultural. Aquilo que se constrói entre você e essa natureza. Olha só. A geografia ela tem um ramo da pesquisa que é a geografia cultural, que trabalha muito essas questões também, né? Entre outras. Exato. Porque não é só o geossistema, né? Isso que a senhora fala, né? O rio, como funciona o relevo, as áreas de topo, enfim, toda uma gama de coisas que vão compor o ser humano também. Né? Isso, e quando a gente pensa em planejamento e projeto, não dá para descolar essas duas coisas. Por quê? Por exemplo, eu tenho um país como o Brasil, continental, com vários domínios morfoclimáticos, para usar Assis Absaber, que é o cara, não é? Ele veio aqui uma vez. Jura? O Cagel trouxe uma vez, foi em 2004. Mas naquela época, professora, não tinha
A gente não tem registro fotográfico. A gente está meio que atrás de quem pôde na época fotografar. Fica mas um chamado, então, né? E tem uma curiosidade. Uma curiosidade sobre o Aziz aqui em Maringá. Ele estava sem enxergar direito e ele estava procurando uma formação. Eu esqueci o nome da formação. E ele sabia mais ou menos onde ficava. E ele não achou? Acho que ele tinha 25% porque, da olha visão. só que coisa bonita. Tem um filme que inclusive está no YouTube, perdido aí pela net, né, na nuvem, que se chama Janelas da Alma, que é um filme sobre a visão, ou seja, a visão que está para além da visão. Essa que eu estou falando, assim. Sim. Então, por exemplo, tem o Saramago, o Wim Wenders, né, o escritor, o cineasta, e também tem um fotógrafo que é quase cego, falando um pouco desse sentido da visão, que no ensaio sobre a cegueira do Saramago a gente lê, está escrito assim: se você pode olhar, vê; se você pode ver, repara. É o epígrafe do ensaio sobre a cegueira. Porque você veja, é além do olhar, é ver, além do ver, reparar, e muitas vezes está além do sentido da visão especificamente, compreende? Ele intuiu e foi na direção da formação que ele achou. Não é bacana isso? Não, eu achei impressionante. A professora Graça, aqui do Departamento de Geografia, que relata, porque ela que o acompanhou na época, né? É lindo. É impressionante, assim, ela contando assim, como que, rapaz, eu não acredito que o cara... Por isso que a gente tem que construir lugares como esses, porque eles, de fato, constroem a identidade, que é algo muito importante para as questões de paisagem. Quando eu tenho a identidade dos lugares, que dialoga com a ideia do caráter, eu vou constituindo nessa população um sentido de pertencimento. Ou seja, eu sou daquele lugar, eu pertenço àquele lugar. Eu posso até ir longe, mas aquele lugar vai comigo um pouco. Eu lembrei de um fato, né, professora, aqui em Maringá nós temos um exemplo muito negativo, que é a antiga rodoviária. Sim. Não sei se a senhora chegou a conhecer. Não. A antiga rodoviária aqui, ela tinha as lojas, os lojistas ali, tinha vida. Tinha vida. Mas ela estava muito antiga, estava precisando de uma manutenção braba ou de uma nova, isso? Só que ela não estava condenada, o prédio não estava condenado, só precisava de uma reforma, de um design novo, né? Mas enfim, derrubaram a rodoviária e virou um imenso estacionamento ali. Ai. Uma imensa área impermeabilizada para carros. Um sol, quando está assim, um dia como hoje. Uma ilha de calor, de fato. Uma ilha de calor. Era uma beleza. Mas também, né, estamos falando aqui de clima, microclima e tal. Mas também tem o fator humano. Quantas pessoas não chegaram ali, se reencontraram, se despediram, né, e deixaram seus filhos aqui, partiram os filhos, ficaram os pais, enfim. É uma questão... Bom, primeiro de tudo é uma questão cultural de novo. Isso. A gente destrói com uma facilidade incrível. A gente tem ganas de passar o mundo a limpo. Né? E me parece que a gente precisava parar e pensar se aquilo não merece um olhar enviesado no sentido de transversal. Antes de uma destruição, convocar um time de pessoas interdisciplinar para debater. E ressignificar aquele lugar da mesma forma, mantendo o prédio, né? Poderia ser tanta coisa. Sim. Eu acho que antes de tudo não se destrói. Por exemplo, o meu mestrado é sobre o Minhocão em São Paulo. Não sei se vocês conhecem. Assim, eu não conheço, mas obviamente... É o paradigma dos viadutos. Assim. Foi construído na década de 70, plena ditadura militar, top-down, ou seja, uma coisa que veio de cima para baixo. E em um ano ele estava lá. É uma coisa impressionante. Sistema... pré-moldado, chegava o tabuleiro, os pilares foram lançados, o projeto foi feito também com uma extrema rapidez, um ano antes, e aí você tem o paradigma de um lugar que, quando eu olhei no mestrado, o mestrado é uma dissertação, ou seja, você tem que descrever uma situação, uma realidade. Eu tentei linkar com o contexto histórico brasileiro, e a ideia de que o planejamento era algo que ia resolver todos os problemas. Só que esse planejamento era muito ligado ao sistema positivista, né? É a ciência, ela vai dar um jeito em tudo e ela escolhe qual é o problema que ela vai resolver. No caso, era a circulação de São Paulo. Sim. Eu tinha que fazer uma ligação leste-oeste sem passar pelo centro. Ela elege o viaduto. Só que é um viaduto que só passa carros. Sim. Certo? Fadado
como é que se chama? Como é que se chama quando os carros todos param? Engarrafamento. Um engarrafamento, perfeito. Um engarrafamento, já na década de 75 já tinha engarrafamento, porque dependendo da quantidade do volume de carros, ou seja, a aposta era complexa. Sim. E eu comecei o mestrado já querendo derrubar ele. E a minha orientadora, que Lucrécia D'Alessio Ferrara, muito, muito boa pensadora, disse assim: não emita juízo de valor antes de destrinchar o seu objeto de estudo. E ainda bem que eu não fiz isso, porque embora eu ainda ache que ele deva um dia ir para o chão, hoje em dia ele é quase um manifesto cultural, ocupado por várias tribos, porque a partir de 89, no governo da Luísa Erundina, ele passou a ser fechado em determinados horários para que as pessoas pudessem ter um pouco de paz. Sim. Porque em alguns momentos ele quase toca as edificações do lado. É mesmo? É. E hoje em dia, nossa, no momento que ele está fechado... essa política da fechado... Luísa Erundina continua até hoje? Sim, ele é fechado nos finais de semana e feriados. Nossa! E legal. Antes da Paulista ele já era um lugar de junta. Junta muita gente. Nossa, eu fico imaginando o ruído que tem ali. Pois é. Tem um filme, se não me engano, do Walter Salles, que tem uma atriz que fica sentada numa sala e mostra o farol dos carros passando no rosto dela, porque é justamente no momento da inflexão. Ele foi brilhante na sacada dessa imagem. Que legal, meu. Pois é, essas coisas todas que se misturam, né? Filmes, livros, Sim. representações, vida, passeio, isso é paisagem. Sim. Aí durante a semana, então, é o caos e no fim de semana ele é um lugar de lazer. Ele é, ironicamente, um parque de concreto. Mas é o que temos. Eu costumo dizer que quando tem limão, vai rolar limonada. Então... Importante que não acabe em pizza, né? Nossa, muito bem posto, isso mesmo. Importante que não acabe em pizza. Aconteceu com a rodoviária de Maricá. Pois é. Essa rodoviária é uma coisa assim que até hoje me indigna de ter acontecido isso. Que ela possa ser um lugar de reter água, para não ter alagamento a jusante, e que ela possa ser arborizada e que ela possa se reconverter em uma outra coisa que não uma ilha de calor. E falando nisso, professora, até gostaria de saber como que é essa parceria, assim, pensando na arquitetura da paisagem, como que é essa parceria entre academia e poder público? Bom, a gente está ensaiando essas coisas, não é? A gente está tentando fazer essas ligações. Lá em São Carlos a gente vem desenvolvendo cenários, que é como eu chamo essa experiência de tentar desenvolver uma metodologia que se baseie na paisagem, se baseie no encontro entre as cartografias sobrepostas, como Ian McHarg nos ensina no campo disciplinar da ecologia da paisagem. Ele é um pioneiro também, como Olmsted, e ele nos ensinou a colocar a geografia física junto com a geografia humana cartografada ali, e nos dizer quais áreas devem ou não ser ocupadas. Mas isso, em geral, quando eu estou no território maior, regional, não é? Quando eu estou na cidade, eu coloco as cartografias da geografia física, ou seja, onde está a hidrografia, onde estão os pontos de alagamento, e vou tentando constituir um sistema de espaços livres, ou seja, aonde estiver livre e for público, eu vou projetar para reter água, para plantar árvore e para fazer vida. Quando eu digo fazer vida quando eu coloco a cartografia, por exemplo, das instituições, as escolas, as creches, eu penso que aquele lugar, quando eu geoprocesso essa informação, colocando, por exemplo, os dados do IBGE dentro da cartografia, no QGIS, né? Eu consigo saber aonde eu tenho mães em condição de vulnerabilidade social, com filhos em idade escolar, e se eles estão naquelas escolas da região, e esses espaços livres que estão aqui poderiam ser hortas urbanas, pomares urbanos, para ser o contraturno dessas crianças. Compreende? Ou seja, eu ofereço, enquanto academia, um sistema desenhado, de fato, não é um projeto executivo, é um desenho, são imagens que podem começar um diálogo com a população. Ou seja, essa estratégia, ela mostra questões de infraestrutura sendo tratadas. Reter a água significa diminuir a enchente a jusante, ou seja, onde o rio vai para o ponto mais baixo e faz a enchente, eu estou segurando a água, tudo que eu puder eu vou segurando, eu vou mirando nos espaços que são livres e públicos, porque aí eu desonero o processo de projeto e planejamento da implantação.
Eu vou pensando na população e no uso para programar essas áreas, ou seja, todas as áreas livres não precisam receber uma quadra e um teatro, um anfiteatro grego. Eu não preciso disso. Eu, de fato, preciso dialogar um pouco com esse entorno imediato e, ao mesmo tempo, pensar no todo da cidade. Porque, às vezes, eu tenho um espaço que é, de fato, generoso. Em São Carlos, por exemplo, na Bacia do Simeão, onde a gente fez um projeto que eu vou mostrar hoje à tarde lá no Congresso da SBAL, eu tenho uma área tão grande que foi possível fazer uma retenção robusta. Ou seja, é água pra caramba que pode ficar por ali. E esse parque a gente chamou de Parque do Cerrado, porque São Carlos está num ecótono muito significativo, porque tem tanto araucária quanto a presença de cerrado. É mesmo? É demais! Eu estou a 750 de altura. Olha só. É a altura, e tem lugares de 850 no município. Então eu tenho frio e ao mesmo tempo cerrado. Caramba. E aí a gente faz uma espécie de oferecimento para a população de fisionomia, ou seja, um pedaço de natureza grande o suficiente para eu me sentir no cerrado. E tem outros lugares em São Carlos que podem oferecer isso também. Na Federal, por exemplo, eu tenho uma área de até conservação muito, muito bacana, muito importante. Então você veja, a gente oferece isso para a cidade. Às vezes o gestor acolhe e diz, vamos procurar verba, vamos tentar desenvolver esse projeto e tal. Às vezes não acolhe. A gente está no momento de não acolhimento, mas a gente continua tentando, entendeu? O importante é tentar. O importante é mais do que tentar. É oferecer soluções. Difundir a metodologia. Por quê? Porque essa questão cartográfica ela é fecundada pelo campo. Sim. Então, os nossos alunos vão a campo, conversar com as pessoas, fotografar, né? Essa ideia de que não é possível a gente ter só a visada de sobrevoo, só a cartográfica. Eu preciso, como eu usei a palavra, eu gosto dessa imagem, fecundar isso com a realidade. Ai, que lindo. Né? Então, se eu não tiver essa duplicidade e um modo de produzir desenho a partir disso, eu não chego na paisagem. Olha, que legal, né? Impressionante. E professora, você chegou ontem, né, aqui em Maringá. Foi. Mas conseguiu já dar uma volta, dar uma olhada na paisagem da nossa cidade? Então, eu conheço Maringá porque ela, historicamente, dentro do campo da arquitetura da paisagem, ela é um marco. Né? Ou seja, ela é uma ressonância do modelo Cidade-Jardim, através do Macedo Vieira, exatamente. Ou seja, ele era um sujeito muito bem formado e informado, né? Porque existia essa circulação de ideias. Então, quando ele vem fazer esse desenho, ele faz um desenho fecundo, também para usar a palavra. Por quê? Porque no decorrer do tempo, Maringá resiste na sua qualidade porque o desenho original é bom. Só que eu também andei um pouco mais pela periferia e vejo que o processo de ampliação desta malha urbana, não acompanha. Não aconteceu. Então, o que os gestores tinham que ver? Que esse apreço, esse olhar pelo espaço livre verdejado é a grande força de Maringá. Sim. Né? E tudo isso associado à vida urbana, aos equipamentos, ao uso. Aqui, um pouco para frente do CREA, a gente foi ali e olhou uma praça. Ela foi totalmente ocupada por equipamentos. No meu ponto de vista, uma parte dela deveria ser usada, ou não usada, para o lazer que se chama contemplativo, que é você parar e poder sentar à sombra de uma árvore e ver um pouquinho de natureza. Se você ocupa tudo, com uma academia, com isso, com aquilo outro, você perde essa oportunidade. Lógico que, eventualmente, eu não conheço todo o entorno, eu posso ter esse lazer contemplativo um pouco depois e eu não pude ver. Mas o que eu estou apenas defendendo é que a gente não funcionalize todas as áreas, que a gente possa deixar a natureza natural, ou, lógico que não é natural, né? Se a gente está no meio da cidade, tem um artifício aí, mas aí a gente pode projetar de um modo que a pessoa possa se sentir acolhida por essa sombra de árvore. O nosso dia a dia já é tão funcional, né, professora? Pois não é? Que a gente precisa eu quero de desfuncionalizar o meu dia, pelo menos um período dele, que seja o amanhecer, o entardecer, a hora do almoço. Sim. Não, eu acho que esse podcast foi, assim, um dos mais interessantes e importantes da gente debater, porque, claro que todos eles foram muito ricos, mas hoje o elemento humano, acho que ele foi muito mais forte, né, na conversa do que
as técnicas e o desenvolvimento das profissões, etc., que envolve o conselho e tal, né? Se antes eu queria pegar o diploma de geógrafo, agora eu quero pegar o diploma de arquiteta de paisagem. Bem-vinda, nós vamos fazer cursos de especialização. Ótimo. Mas, professora, obrigada, né, pela sua disponibilidade, por compartilhar tanto conteúdo aqui com o nosso Geocast. Riquíssimo. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que a gente poder falar de paisagem, vocês estão vendo, eu sou uma entusiasta, não é? Sim. Então, eu gostaria muito que as pessoas pudessem olhar a paisagem com esse olhar que é transversal. Para além disso que é o lugar comum, entender que paisagem é um lugar de encontro de campos disciplinares e que pode ser a pauta de políticas públicas, programas e processos de planejamento. E, professora, quem quiser ter mais informações, né, sobre esse assunto, né, onde que pode procurar, assim, para começar a pesquisar? Bom, o Instagram da professora. Na verdade, eu sou péssima com as redes sociais. Eu confesso a vocês que eu acabo postando só as coisas que eu faço e trabalho. Sim. É uma coisa bem profissional mesmo. Mas talvez eu pudesse expandir essa questão da profissão para falar sobre textos e me comunicar melhor com as pessoas. Eu acho que esses autores que eu citei aqui, o Beck, o Besse, Augustin Beck e o Besse, são geógrafos. A geografia humana, eu diria que é uma entrada linda. Os autores de arquitetura da paisagem. O meu doutorado está no é uma tese que está no Dédalus, que é o buscador da USP, né? Ou seja, é um banco de teses. E aí o primeiro capítulo se chama paisagem, o outro chama natureza, o outro chama sublime, o quarto capítulo é sobre o Olmsted. Quem quiser saber mais desse sujeito, é isso, assim. Tá ótimo, professora, mais uma vez, obrigada, é uma sorte que a gente teve você aqui hoje, e obrigada também, Heriberto, por abrir as portas da AGB, mais um episódio do Geocast cheio de conteúdo, né? Eu que agradeço, Lisandra. Nossa, hoje foi maravilhoso. Agradeço muito novamente, professora, o seu tempo disponível para a gente aqui. Parabéns pela iniciativa. O que vocês fazem é muito importante. E quem assiste também ou ouve esse Geocast são alunos do CREA Júnior também. Então tem alunos envolvidos que escutam, que vão ter contato com esse conteúdo riquíssimo que a senhora nos trouxe. Muito obrigado. Prazer. Obrigada a vocês. A gente está demorando para se despedir, porque foi interessante. Mas a gente vai ficando por aqui, então. Você continue acompanhando o nosso canal. Se inscreva para sempre que tiver um episódio novo você receber também. Obrigada pela companhia.